Dois caras que exploram lugares abandonados decidiram conferir esta casa antiga que os moradores dizem ser assombrada por algo que vive nas paredes. Seja lá o que for, não gosta de visitantes e fica bravo quando as pessoas entram. Então, esses dois exploradores estão andando pela casa e em certo momento decidem se separar para cobrir mais terreno, verificando áreas diferentes por conta própria. Após a separação, um dos caras começa a ouvir barulhos estranhos na casa. Ele pensou que Edgar, o outro explorador, estava só pregando uma peça para assustá-lo como brincadeira. Após alguns segundos, ele percebe que algo ainda mais perturbador está acontecendo. Assista essa parte com atenção. Quelqu'un? Abusé. Oh la dinguerie. C'est qui là-bas? Y'a quelqu'un? Bon, allez, je vais dire ça comme ça. Si c'est un démon, fais-moi bouger autre chose. Ah, mais c'est obligé, y'a quelqu'un là-bas. Y'a quelqu'un qui se cache ici? Quelqu'un qui se cache ici, c'est obligé. Je suis entouré par un démon? Edgar? Edgar? Não era o Edgar fazendo aqueles sons. Então ele percebeu que todos os boatos sobre a casa eram verdadeiros. Mas as coisas ficam ainda piores mais tarde, quando os dois exploradores finalmente se encontram de novo durante a investigação. Assista com muita atenção ao que acontece em seguida. Quelqu'un? C'est un truc de fou, gros. S'il y a une entité ici avec moi, fais-moi bouger autre chose, s'il te plaît. Fais attention, mec. Fais gaffe. Abusé. La dinguerie. Pour te rassurer, je suis là en paix. Et je suis en retour. Si c'est un démon, pour confirmer si c'est toi, pose-moi un objet. Ouais, je pense que c'est un démon. Confirme-moi que c'est toi. La dinguerie. Hallucinant. Toda aquela área da casa estava completamente destruída. Era possível sentir o abandono do lugar, como se uma presença estranha se manifestasse por fenômenos típicos de poltergeist, com objetos se movendo sozinhos. O que estava causando isso? Alguns acreditam que há um espírito ligado à propriedade. Talvez o espírito de alguém que morou naquela casa há muito tempo tenha ficado preso ali e não consiga seguir em frente. Tem um cara conversando com um policial sobre algo aterrorizante que acabou de acontecer com ele. Algo que ele não tem como explicar. Então, esse cara acabou chamando a polícia por causa da ex-esposa, preocupado que talvez alguém estivesse machucando ela ou que algo muito ruim estivesse acontecendo, porque ela deixou umas mensagens de voz muito perturbadoras que assustaram ele. Dá uma olhada nisso. Estou mostrando isso, foi ontem à noite. Você viu o e-mail que eu te mandei?
Falei que não sei se você quer passar por isso de novo, mas não sei se ouviu, são muito assustadores. Claramente tem alguma coisa acontecendo com ela. Tipo, isso não é um comportamento normal. Não sei como você faz sua voz soar assim. Certo. Certo. Queria prestar queixa contra você ou Camila por deixar as crianças na casa dos pais dela quando não tinha ninguém lá. E eu fiquei tipo, ela estava alegando que isso era negligência. E eu falei, isso não é negligência. Sabe, as crianças já são grandes o suficiente, eu acho, sabe? Naquela época não tínhamos filhos. Mas ela responde tipo... É só algo que aconteceu antes. Sim. O que nunca foi relatado na época. A ex-esposa tem problemas com ele, mas as mensagens de voz que ela deixou foram tão perturbadoras que agora ele tem medo dela. Ao ouvir as mensagens, a policial sugere que ele peça uma ordem de restrição para ficar longe dela. Eles estão sob minha custódia. Então você estava com eles ontem à noite quando chegaram essas mensagens de voz? Sim, e eu os vi hoje de manhã, sim, hoje de manhã. Isso é assustador, me deu arrepios no começo. Hoje conversei com meu barbeiro. Quando ela decide fazer algo realmente maluco? Eu não sei o quão assustado eu realmente preciso ficar. Acho que você precisa mesmo de uma medida protetiva de não contato. Mas quero dizer, não parece que ela está em seu juízo perfeito de jeito nenhum. Então é tipo... Se ela tivesse ficado com meus filhos ontem à noite, eu estaria muito assustado, concordo. Eu te ligaria para ir lá ver como eles estão, porque eu não saberia dizer se era minha filha gritando por socorro ou que porra de barulho era aquele. Certo. Eu estaria surtando, mas felizmente elas estão comigo e não me preocupo. Elas vão voltar para ficar com ela. Tudo bem, só toca elas porque já tenho o que você mandou. Vou enviar aquilo, mas é só para registrar isso em vídeo, tá bom? Eu estou me acalmando. Eu quero me acalmar. Você faz isso! Socorro, por favor. Socorro! Respeite sua mamãe. Passa para a mamãe. Eu. Na gravação, a voz da ex-esposa dele muda várias vezes e ele acha que ela soa como se estivesse possuída. Ela nunca teve nenhum histórico com drogas antes e aparentemente esse comportamento estranho simplesmente começou a acontecer do nada. Em alguns momentos, ela implora por ajuda, em outros diz que já está morta. Depois, começa a falar línguas estranhas que ninguém entende. A maior preocupação dele é que as crianças deveriam voltar a ficar com ela quando chegar a vez dela na guarda. Assim que a policial terminou de ouvir aquelas mensagens de voz, ela concordou com ele, e eles vão prosseguir com a prisão da ex-esposa. Essa mulher precisa de um exorcismo ou o quê? Lá na Indonésia, tem uma mulher chamada Marlena, cujo filho pequeno ficava dizendo para ela que via um fantasma andando pelo apartamento deles. A primeira reação de Marlena foi achar que não era nada, só imaginação dele mesmo. Você sabe como as crianças ficam assustadas com sombras que aparecem de um jeito estranho num canto escuro. Então, um dia o filho dela começou a filmar, e o que ele registrou na câmera fez Marlena começar a duvidar de si mesma. Ela ficou tão assustada com as imagens que realmente começou a pensar que talvez exista algo sobrenatural morando no apartamento com eles.
Ao assistir ao vídeo, você vê algo que parece alguém ou algo espiando por trás da parede ao lado da varanda de Marlena. No momento em que o garoto vê aquilo, ele fica completamente apavorado, sai correndo e começa a gritar pela mãe dele. Marlena corre até a varanda para ver o que assustou tanto o filho, mas quando ela chega lá, não tem nada. É aqui que as coisas ficam realmente difíceis de entender. Ela diz que não há absolutamente nada do outro lado daquela parede, apenas uma queda direta até a rua. Não existe saliência, passarela ou qualquer lugar externo onde alguém possa ficar ou escalar para espiar dentro. E se isso já não fosse assustador o suficiente, Marlena diz que seu filho ficou doente apenas algumas horas depois de filmar essas imagens estranhas e permaneceu doente por vários dias antes de finalmente começar a melhorar. Então, o que estamos vendo aqui? Apenas alguma sombra estranha pregando peças perto da varanda? Ou será que esse garoto realmente filmou o mesmo fantasma sobre o qual ele vinha tentando falar com a mãe? Em 2019, em Hong Kong, aconteceu um acidente realmente grave em uma das estradas mais conhecidas de lá. A equipe de emergência fez tudo para ajudar ao chegar, mas já era tarde. O motorista havia morrido. Um dos socorristas estava filmando como parte do procedimento padrão quando algo muito estranho aconteceu bem na frente deles. Algo branco parece sair de dentro do veículo e sobe para o céu antes de desaparecer completamente. Mas o que exatamente é essa coisa? Se você olhar de perto, nenhuma das pessoas ao redor do local do acidente parece ter notado isso. Então, se fosse um pássaro, todo mundo deixou passar completamente. Mas e se, como muita gente pensa, eles realmente capturaram o momento em que a alma da vítima do acidente deixou o corpo sem nem perceber? Tem uma mulher chamada Alex, da França, que jura que a casa dela é realmente assombrada. Objetos se movendo sozinhos, sombras vistas de relance, sons que ela não consegue explicar. Coisas estranhas acontecem nesse lugar, e está ficando cada vez pior. Por isso, Alex começou a gravar tudo para documentar o que acontece enquanto busca ajuda.
Quando o piano começa a tocar sozinho, Alex fica claramente assustado, mas mesmo assim decide investigar. No caminho, ela precisa ouvir o que assombra sua casa, tentando assustá-la ao imitar a voz do filho. E como se isso já não fosse o bastante, quando ela chega à sala de estar, o piano fica em silêncio, e é aí que alguns livros são derrubados por algo que você nem consegue ver. Mas o toque final para essa noite, absolutamente aterrorizante, foi ver uma velha cadeira de balanço se movendo sozinha, para frente e para trás, sem ninguém ali. Algo realmente confuso e profundamente perturbador foi registrado em vídeo durante uma transmissão de televisão ao vivo que foi ao ar para todos que estavam assistindo. Enquanto uma comentarista política e advogada estava dando uma entrevista pelo Zoom, aparentemente sozinha, você pode ver o momento em que algo aparece ao fundo. A maioria das pessoas não percebeu nada, mas alguns telespectadores com certeza viram e até conseguiram tirar um print da aparição estranha. Dizem que ela chegou ao topo por favores sexuais. Agora enfrenta mentiras sobre seu passado na fronteira e ofensas. A figura estranha, que você poderia até dizer que é meio acinzentada, aparece ao fundo. Ela espreita de um canto, mas logo se retrai rapidamente e desaparece. Mas será que isso poderia realmente ser algum tipo de aparição fantasmagórica? Mesmo que tentemos encontrar alguma explicação lógica para isso. Até mesmo as mãos parecem estranhas, como se houvesse algo errado com elas. Então, se fosse apenas por causa da má qualidade do vídeo, como você explica todos esses detalhes perturbadores que estamos vendo? O que você está prestes a assistir vai realmente te assustar. Um jovem excursionista chamado Angel gravou isso e postou online. Ele estava atravessando uma ponte bem cedo de manhã e não percebeu nada de estranho no final dela. Vou te mostrar essa filmagem assustadora agora mesmo. Me diga se você percebe na primeira vez que assistir. Fique de olhos abertos. Tudo bem? Você conseguiu perceber? Isso acontece bem ali, no final da ponte, apenas alguns segundos antes de Angel virar a câmera. Você pode ver essa forma escura estranha passando rapidamente para a direita. É rápido, mas dá para ver claramente. O que torna isso ainda mais assustador é que quando ele realmente se vira para olhar, não há absolutamente ninguém lá. Nada ficou para trás, completamente silencioso e sem nenhuma explicação. Muita gente acha que essas coisas não ficam por muito tempo. Eles surgem rapidamente, só o tempo de serem filmados, mas não o bastante para sabermos o que são. Assim, alimentam-se do seu medo. Existe até uma teoria de que certos lugares, como pontes ou trilhas isoladas, funcionam como uma espécie de limiar, áreas onde algo se move de um lugar para outro. Então me diga, o que você realmente faria se visse algo assim? O que aconteceu a seguir foi em um dos lugares mais cheios e assustadores que você pode imaginar. Estamos falando do metrô da Cidade do México, com todos aqueles túneis, todo aquele concreto e o eco constante dos trens passando. É o tipo de cenário onde muitas pessoas juram que há mais acontecendo do que apenas lendas urbanas. Isso porque há muitas pessoas que falam sobre sentir presenças e testemunhar coisas que não podem ser explicadas de jeito nenhum. Preste muita atenção no que vem a seguir, porque uma câmera de segurança no metrô da Cidade do México registrou algo realmente estranho que faria qualquer um ficar arrepiado. Prepare-se para isso.
Isso foi definitivamente mais do que apenas estranho. A máquina de limpeza que estava perto daqueles trabalhadores, de repente foi arremessada com muita força, como se algo invisível a empurrasse para os trilhos. Não havia ninguém perto dela. Você não vê nenhum problema mecânico ou algo óbvio que explique ela se mover assim. A máquina foi arremessada com tanta força que não parece acidente. Realmente parece que alguma coisa interferiu. Como se uma presença invisível tivesse interferido no mundo físico ao redor dela. Noite após noite, sempre no mesmo horário, ele revivia essa cena perturbadora. Ele começou a ouvir sons que pareciam vir da parte de trás do local. Mesmo tendo verificado várias vezes, saindo diversas vezes para investigar, ele nunca encontrou absolutamente nada. Finalmente, decidiu tentar outra coisa. Ele focou em uma das câmeras de segurança que estava apontada diretamente para a área ao lado de um terreno vazio e começou a gravar, sem fazer ideia do que realmente estava prestes a registrar em vídeo. Ninguém poderia explicar isso logicamente. Tunjukkan dirimu buat semua yang ada di sini. Hati-hati buat semua penunggu yang ada di sini. Mendekatlah. Nesse momento, a câmera fez um tranco para a esquerda, um movimento típico do jeito que costuma gravar imagens. A figura imóvel de uma mulher de branco ficou congelada, como se tivesse acabado de se materializar, onde instantes antes não havia nada. Ao revisar as imagens, o segurança pensou que talvez estivesse enganado, que fosse um truque de luz ou defeito da câmera. Após olhar melhor, ele percebeu a verdade. Não era só uma sombra, era claramente uma mulher ali. Nesse momento, o medo tomou conta. Algumas pessoas acham que quando essas coisas acontecem com tanta precisão, não é coincidência, é algo deliberado, algo tentando fazer contato. Fala-se de espíritos presos a um local, presos ali, repetindo o mesmo padrão várias vezes enquanto procuram uma saída. Esse cara tinha acabado de passar no 7-Eleven e voltava sozinho ao dormitório por volta das 2 da manhã. Mas no segundo em que entrou, percebeu algo estranho. สิ่งที่ปิดประตูแล้วเข้ามานี่ไม่ได้ตัดต่อเลยนะเลข1เลข2เลข3เลข4 5 1 2 3 4 5จริงทุกอย่างขอบจริงทุกอย่างก็เข้าห้องมาให้ปิดไฟนะ Assim que ele apaga as luzes, uma figura escura e sombria aparece visível pela janela, parada na varanda, mesmo sendo alto demais para alguém alcançar. Ele pensa que talvez um ladrão tenha conseguido subir até lá, então espera perto da entrada por um tempo, mas eventualmente cria coragem para investigar. อะไรนะเนี่ยอันนี้เปิดไปดูด้านนอกนะ นี่คือที่เปิดตะกี้ตรงนี้เนี่ยคือด้านนอกไม่มีเลยอันนี้ที่สอง Ao abrir a porta, ele vê a varanda totalmente vazia e não sabe o que realmente viu. Ele tenta recriar o que aconteceu naquela noite, mas nada do que ele faz produz aquela figura sombria novamente. A grande pergunta é, o que exatamente estava lá fora na varanda dele às 2 da manhã? Essa mãe, Tara, viu algo perturbador na câmera de segurança do quarto da filha depois de receber uma notificação de movimento.
O horário marcado é 1h47 da manhã, quando algo acorda a filha dela, e é isso que ela flagra na câmera. A filha acordou por causa de barulhos estranhos que estava ouvindo pelo quarto. Assustada, ela se encolhe debaixo das cobertas. O edredom de repente se levanta sozinho e fica claro que não é a menina, pois após ela se levantar, o fenômeno se repete. Se fosse a menina, os cobertores e o travesseiro do lado dela estariam se mexendo, mas o travesseiro fica parado. Também há outros sons estranhos que podem ser ouvidos, que na verdade foram o que acordaram ela inicialmente. E essas vozes parecem de uma senhora falando. Depois, você vê uma esfera cruzando o quarto. Agora, Tara mora na antiga casa da avó, que faleceu há pouco mais de 1 ano. Então ela acha que é a vovó dela vindo visitar a neta. As pessoas costumam dizer que as crianças conseguem perceber coisas paranormais muito mais facilmente do que os adultos. Kristen, jovem mãe nos Estados Unidos, considera suas filhas como crianças comuns. Uma tarde, quando só as duas estavam em casa, ela precisou descer para colocar roupa na máquina de lavar. Então ela colocou a filha no cercadinho e ligou alguns vídeos para mantê-la ocupada. Ela faz isso o tempo todo, sempre que precisa cuidar das tarefas domésticas. Mas nesse dia em particular, algo realmente perturbador aconteceu. Quando Kristen volta para o andar de cima, ela percebe que sua filha lhe está segurando algo na mão. Algo que certamente não estava perto daquele cercadinho antes de ela sair. Felizmente, Kristen tinha instalado uma babá eletrônica bem acima do cercadinho mais cedo para poder ficar de olho na filha, e tudo foi gravado. A filha dela está sentada ali quietinha assistindo TV, quando de repente ela se vira para a porta do quarto e começa a mandar beijos, como se tivesse alguém bem ali. Segundo Kristen, ela era a única em casa e estava lá embaixo naquele momento. Mas aí fica ainda mais estranho. Alguns momentos depois, algo cai direto no cercadinho. Kristen nos contou que é um bico de mamadeira antigo que a filha dela parou de usar há muito tempo. O objeto estava guardado em algum lugar longe do cercadinho e ela não consegue entender como ele simplesmente apareceu do nada ao lado da filha dela, desse jeito. Logo depois, uma mamadeira é arremessada com força na parede do cercadinho, como se alguém a tivesse lançado ali. A filha dela olha de novo para a porta e manda mais um beijo, como se realmente estivesse vendo alguém parado ali. Assustada, Kristen vasculhou a casa inteira para ter certeza de que ninguém tinha entrado sem ela perceber. Ninguém tinha. Sem explicação para as imagens do babá eletrônica, ela postou o vídeo online, esperando que alguém pudesse ajudar a entender. Depois, fez outro vídeo compartilhando mais detalhes. Então,
Este é o cercadinho da minha filha, onde ela estava quando aconteceu o lance da mamadeira. Ela estava em pé, bem aqui. O bico teria caído mais ou menos aqui. E como você pode ver, bem na frente disso, do outro lado, está a caixa de brinquedos onde a mamadeira caiu. Ela caiu mais ou menos aqui. Não tem nada por perto de onde as mamadeiras poderiam ter vindo, especialmente porque elas caíram direto para baixo. Então, tem uma cômoda pequena ali, e ali é onde fica o quarto de vestir, que é onde estavam as mamadeiras, onde eu coloquei tudo antes de descer para tirar as coisas. Então, realmente não tem explicação. Ali está o monitor que registrou isso. Os presentes ficaram perplexos, e a explicação de Kristen só aumentou a confusão. Muitos destacaram como é estranho ambos os objetos parecerem ter surgido do nada. Alguns sugeriram que poderia ser o fantasma de um ente querido tentando se conectar com o bebê. Kristen diz que sua mãe morreu há 5 anos, mas não acredita que o espírito dela agiria assim. A mãe dela jogar coisas na neta simplesmente não combina em nada com quem ela era. O que leva todos a questionarem: se não é a avó do bebê, então com o que estão lidando? Agora vamos dar uma olhada em outro vídeo da Dimensão Sombria. Desta vez, vamos assistir a um clipe curto gravado à beira de uma rodovia. Um grupo de amigos teve o carro quebrado enquanto estavam na estrada e agora estão esperando ajuda com o veículo. Enquanto esperam, um dos rapazes pega o celular e filma a experiência. Não é todo dia que se fica parado à beira de uma rodovia. No entanto, ele acaba registrando algo completamente inesperado. Uma mulher surge à beira da rodovia com um vestido branco longo. A figura é visível apenas por alguns instantes antes de desaparecer na neblina. Também não parece que o grupo percebe o espírito no momento da gravação. O que poderia ter sido capturado aqui? Não parece haver nenhuma explicação além do paranormal que faça muito sentido. Mas o que esse espírito está fazendo à beira de uma rodovia movimentada? Alguns espectadores estão especulando que deve ser o espírito de alguém que faleceu em um acidente de carro nesse local. Outros se perguntam se ela apareceu aqui para avisar alguém de um perigo iminente, devido ao vestido branco e aura não ameaçadora. Você acha que alguma dessas teorias pode ser verdadeira? Ou existe outra explicação para esse avistamento assustador? தெரியலடா அது ஒரு மரியாதை சில நேரத்துல தெரியுது